Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira, professor de Ciências Humanas de vocês. Vamos lá, então. Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. A temática, o tema da aula de hoje é divisão regional do Brasil. Vamos falar hoje sobre os aspectos da geografia. O que é? A divisão regional do Brasil consiste no agrupamento de estados e municípios em regiões com a finalidade de quê? De autuar o conhecimento regional do país e viabilizar a definição de uma base territorial, né? Ademais, visa contribuir com a perspectiva para a compreensão da organização do território nacional. Nossos alunos e nossas alunas do EJA, quando nós falamos de regionalização, nós estamos falando o quê? De organização do espaço geográfico a partir de semelhanças. Então, a regionalização é isso. Quando eu falo de semelhança, nós estamos falando de alguns critérios que são utilizados para a regionalização. Então, a regionalização é a organização do espaço geográfico de uma determinada área a partir de certos critérios, levando em consideração as semelhanças. Por exemplo, as regiões do Brasil. Quando o Brasil ele foi regionalizado segundo o IBGE, inclusive esse processo de regionalização ele está constante, né? Pode ser que ocorra alguma alteração no futuro, né? Não é algo assim que seja oficial, mas no futuro, se o IBGE achar por bem, né? Então, assim, mais atualmente, né, seguindo, né, os padrões e os critérios utilizados, o que ocorre? Essa regionalização por regiões, né, foi levado em consideração alguns critérios, né? Por exemplo, os estados, seja critérios econômicos, seja critérios relacionados aos aspectos culturais, aos aspectos até de povoamento, né, os aspectos históricos. Então, quando se fala em regionalização, é uma organização do espaço geográfico a partir de certos critérios, né? Vamos dar continuidade. E o objetivo é justamente esse, né? Uma compreensão de organização do território nacional. A divisão regional do Brasil faz parte da missão institucional do quê? Do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde os primórdios do Instituto. A necessidade de quê? De um conhecimento aprofundado do território nacional, né? Visando desde a década de 1940, mais diretamente a sua integração e nas divisões posteriores, né? O que significa isso? A ideia de desenvolvimento, então passou a demarcar a elaboração de divisões regionais mais detalhadas no país, né? Então, desde 1940, quando surgiu a primeira regionalização, e aí nessa aula vocês vão ver todo o processo de regionalização de 1940 até os dias atuais, onde ocorreram vários tipos, né, de organização do espaço, o objetivo do IBGE sempre foi ter um domínio, né, do território brasileiro. E, além de tudo, propor ações, né, de organizações, de ações principalmente políticas, né, de organização desse espaço brasileiro, né, desse território. Então, a partir dessas ideias do IBGE, foram quando que surgiram, né, essa organização do espaço brasileiro, né? Vamos dar continuidade? A divisão regional do Brasil, responsabilidade, então, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, no século XX, foram elaborados pelo IBGE divisões regionais, né, contempladas como conceito de zonas fisiográficas. Isso foi de 1940 a 1960. Micro-regiões e mesorregiões homogêneas, que foram, então, são títulos, né? São títulos e são organizações das divisões, né? Das divisões do território brasileiro, que é de 1968 a 1976. E mesorregiões e micro-regiões geográficas, que é em 1990, né? Então, o principal objetivo da divisão regional do Brasil é
aumentar a compreensão e perspectiva da organização do território brasileiro e auxiliar na implementação e gestão de políticas públicas. É o que eu disse para vocês, né? Então, sim, o objetivo principal do IBGE é a questão da organização do espaço brasileiro. Quando se fala de regionalização, nós estamos falando de organização do espaço. Então, a regionalização é uma organização do espaço a partir de certos critérios. Então, o objetivo da regionalização do Brasil é uma organização do espaço e também uma forma que venha contribuir com as políticas públicas e a gestão do território. Então, a partir do momento que se organiza o país, que divide por regiões, é uma forma de propor políticas públicas, né, de gerir, de uma forma também de contribuir na gestão do país. Vamos lá, então. E as divisões regionais se estabeleceram o quê? Em diversas escalas ao longo do tempo, né? Por exemplo, mais à frente nós vamos falar sobre essas divisões. Mas, atualmente, nós temos a região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Atualmente, essa é a organização das regiões do Brasil, né? E a divisão regional está sujeita a mudanças ao longo do tempo, né? Devido às alterações nos conceitos geográficos. Foi o que eu disse para vocês, né? Que ela pode ser que haja alteração no futuro, né? Então, se não é algo que seja definida assim, né? Que não, assim, definitivamente, né? Mas pode ser que no futuro haja alterações. Por esse motivo, o IBGE realizou e ainda realiza revisões periódicas em seus modelos de divisão regional. Então, a divisão regional do Brasil, ela sofreu alterações de 1940 até nos dias atuais, propondo vários tipos de organização, a partir do surgimento de novos estados, a partir da organização, né, de todo esse território. E essa organização, ela não é definitiva, ela pode ser que tenha alteração no futuro, né, dependendo principalmente dos objetivos, ou dependendo das ações que sejam previstas, né, que contribuam com a gestão e com as políticas, né, voltadas à questão da gestão do território brasileiro, né? Mas atualmente nós temos 5 regiões. Quais são elas? Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste. Eu vou mostrar para vocês agora um mapa das regiões brasileiras, segundo o IBGE. E esse, então, é o mapa das regiões com os estados que fazem parte dela. Nós temos, então, isso em 2010, nesse mapa 2010, mas que são utilizados esses dados, inclusive, nos dias atuais. Nós temos, então, quais são as regiões brasileiras? 5. Região Centro-Oeste, com Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Região Sul, com Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Região Norte, com Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A Nordeste, com Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. E a região Sudeste, né, com Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse daqui é o mapa com as regiões do Brasil, né? Com as regiões. Lembrando que nós estamos localizados no estado de Goiás, está localizado na região centro-oeste do Brasil. O que acontece? Ao longo da história, esse processo de regionalização do Brasil ocorreu por diversos modelos, né? Principalmente da visão regional, até chegar nessa organização que nós temos atualmente, né? A primeira divisão regional do Brasil foi realizada através do chamado, né, Tratado de Tordesilhas, né? Em 1494, nessa divisão, a parte leste do país ficou sob domínio de Portugal, enquanto a parte oeste ficou do domínio da Espanha.
beleza? E em 1534, no período colonial do Brasil, a divisão regional consistia na fragmentação em capitanias. Então, essa é a divisão do processo histórico, né? E então, em 1913, o país iniciou o processo de regionalização até chegar no modelo atual. Vamos falar então do modelo de divisão regional do Brasil, né? Em 1913. Esse modelo é o seguinte, a primeira proposta surgiu não em 1940, mas em 1913, pessoal, para que a geografia pudesse o quê? Utilizá-la no ensino. Os critérios adotados para esse modelo de divisão foram o quê? Somente físicos. Lembra que eu falei para vocês como clima, vegetação e relevo? Lembra que eu falei para vocês dos critérios? Quando se fala de regionalização, estamos falando de organização do espaço geográfico a partir de certos critérios. Então, quais foram os critérios que são utilizados para essa organização do espaço? Em 1913, foi os critérios físicos, né? Físicos naturais, como relevo e tal, né? Vegetação. Então, esse foi os critérios utilizados para a organização do espaço geográfico. Já em 1940, nós vamos lá então para ver, né? Já em 1940, o IBGE propôs um novo modelo de divisão que considerava o quê? Os aspectos socioeconômicos além dos físicos. Então, não era só o critério, né, relacionado aos naturais, mas também era o socioeconômico. E esse é o mapa do Brasil em 1940 e como que era a divisão, olha só. Era levado em consideração os critérios socioeconômicos e físicos. Quais que eram as regiões que nós tínhamos? A norte, nordeste, este, né? Não era a este, o centro e o sul. Então, essas eram as regiões naquele período. E naquele período, Goiás e Tocantins. Goiás era o único estado junto com Tocantins. Não havia, né, a divisão dos dois estados, né? E também Mato Grosso era o único estado também. E tinha outras organizações também, tinha outras alterações aqui no território. A divisão regional de 1945. Já em 1945, houve um novo modelo de divisão adotado, né, onde o Brasil possuía 7 regiões. Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, né, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul, né? Então essas eram as regiões. Nesse modelo, por exemplo, a porção norte do Amazonas e o território de Rio Branco, né, atual estado de Roraima, foi criado, né? E como que era a organização nesse período, em 1945? Era dessa forma, né? Então, tinha-se essa organização né, do território, né? Essas eram as regiões, região norte, região centro-oeste, leste meridional, leste setentrional, nordeste oriental, nordeste ocidental e sul, né? Então essa era a organização do Brasil naquele período, né? Já a divisão em 1950. Em 1950, os territórios criados foram extintos e os estados, por exemplo, do Maranhão e do Piauí começaram a fazer parte da região Nordeste, né? E nesse modelo de estados, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro constituíram já a região Leste, né? Já em 1960, a capital Brasília foi fundada, né? E o Distrito Federal foi transferido para a região Centro-Oeste. Já em 1962, o Acre se tornou um estado independente, né? E o território de Rio Branco se tornou o atual estado de Roraima. E aí, essa é a organização do território em 1960, né? Para vocês verem, né? E aí já tem essas regiões, região norte, centro-oeste, nordeste, leste e sul, né? Então, essa já é a organização em 1960. Já em 1970,
o modelo de divisão atual do Brasil surgiu em 1970, né? Nessa proposta, o que acontece? A região sudeste, com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e o Espírito Santo surgiu, né? E os estados da Bahia e do Sergipe foram integrados à região nordeste. Então, houve uma outra alteração, né? Os estados de Goiás e Mato Grosso, né? Também formaram a chamada região centro-oeste. Olha para vocês verem a organização em 1970. Era dessa forma, né? Tinha a região centro-oeste, norte, nordeste, sudeste e sul, né? Já com toda essa transformação no território, né? E a divisão do Brasil em 1988, né? Em 1988, devido às mudanças da nova Constituição, né? Que inclusive é a atual divisão, né? O estado do Tocantins foi criado a partir de uma nova divisão no estado de Goiás e foi incorporada à região norte. Essa visão aqui de 1988 é justamente a atual conjuntura, né? Das 5 regiões brasileiras que eu mostrei para vocês no início da aula. Então, essa foi a forma, né? A organização do território brasileiro, né? Ao longo do tempo, né? Desde lá de 1913 até nos dias atuais. Então, nós tivemos várias organizações do território, lembrando que essas organizações foi a partir de critérios que foram utilizados para a organização do espaço. Então, esses critérios são importantes no sentido de quê? De gestão, né? E no sentido de políticas públicas para o Brasil. E é isso, nossos alunos e nossas alunas do EJA, até a nossa próxima aula de Ciências Humanas.